Olá, meus alunos, estamos começando mais um vídeo de Direito Civil e neste concluiremos o estudo da sucessão legítima. Falaremos hoje sobre as últimas 3 classes de chamamento do artigo 1829. Primeiro vídeo, trabalhamos algumas noções introdutórias, diferenciando sucessão por direito próprio, por representação, partilha por cabeça, partilha por estirpe. E no segundo vídeo, falamos especificamente sobre o primeiro chamamento, a concorrência dos descendentes com o cônjuge, a depender do regime de bens adotado pelo casal. Pois bem, neste vídeo, trabalharemos os outros 3 chamamentos do inciso 2º, 3º e 4º do artigo 1829 do Código Civil. Não havendo descendentes, serão chamados os ascendentes em concorrência com cônjuge ou companheiro. Não havendo ascendente, será chamado apenas o cônjuge ou companheiro. E não havendo nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge ou companheiro, então serão chamados os colaterais por ordem. Mas cada uma dessas classes possui regulamentação própria, com algumas peculiaridades que precisam ser destacadas. Pois bem, vamos então ao estudo da segunda classe de chamamento da ordem de vocação hereditária, concorrência ascendente com cônjuge. Abre aí o seu código lá no artigo 1836, em que o legislador nos trará a seguinte redação: na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. E parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra metade aos da linha materna. Algumas considerações que precisamos fazer sobre este dispositivo legal e os seus parágrafos. Primeiro, considerando a ordem de vocação apresentada no artigo 1829, o legislador nos diz: não havendo descendente, serão chamados então os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Vale a pena ressaltar mais uma vez que, em razão da inconstitucionalidade do artigo 1790, este artigo agora também se aplica à união estável. Por isso disse: não havendo descendente, serão chamados ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Importa dizer, e já vamos aplicar esta regra na prática: no segundo chamamento, o regime de bens adotado pelo casal não mais define o direito sucessório do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Não havendo descendente, o cônjuge ou companheiro sempre herdarão em concorrência com ascendentes. É evidente que ainda precisaremos levar em consideração o regime, mas agora para identificar apenas a meação do sobrevivente, porque todo o resto será herança e em todo o resto o cônjuge ou companheiro sobrevivente concorrerá com os ascendentes do decúdios, ok? O parágrafo 1º do artigo 1836 traz uma regrinha também muito importante. Ele diz: na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Um dispositivo semelhante a este, nós trabalhamos quando da sucessão dos descendentes. Mas o legislador dizia, na primeira classe de chamamento, que os descendentes de grau mais próximo excluiriam os de grau mais distante, salvo representação. Observe que agora, no segundo chamamento, o legislador não utiliza mais a expressão salvo representação, o que significa que, na linha ascendente,
não há que se falar em representação, seja em razão de pré-morte, indignidade ou deserdação. Não tem representação subindo. Grau mais próximo exclui grau mais distante. Desta forma, se existem pais, avós não herdam. E ponto. O indivíduo faleceu, deixando os 4 avós vivos e a mãe apenas. Pois bem, a mãe herdará 100%. E os avós, paternos e maternos, nada receberão. Porque, de fato, na linha ascendente, grau mais próximo exclui mais distante, exclui mais remoto. E não há que se falar em representação subindo, seja em razão de pré-morte, indignidade ou deserdação. Ok? O parágrafo 2º traz também uma regra muito importante, uma regra com a qual temos que ter muito cuidado. O legislador diz que, havendo igualdade em grau, portanto, 2 de primeiro grau, pai e mãe, ou 2 de segundo grau, né, avô paterno, avô materno, ou os 4 avós, portanto, havendo igualdade em grau e diversidade em linha paterna, linha materna, os ascendentes da linha paterna herdam a metade e a outra metade caberá aos ascendentes da linha materna. Isso significa que os ascendentes, eles partilham por linhas. Primeiro, identificamos que não existe na linha ascendente concorrência entre grau mais próximo e grau mais remoto. Ponto. Não tem representação subindo. E segundo, identificamos, à luz deste parágrafo, segundo o artigo 1836, que entre os ascendentes de mesmo grau, metade da herança vai para a linha paterna e a outra metade para a linha materna. Por ora, não levando em consideração, né, as novidades sobre a multiparentalidade, sobre a socioafetividade, vejam, no primeiro grau, acredito que este dispositivo legal não trará maiores consequências, porque, havendo pai e mãe, 50% para o pai, 50% para a mãe. 50% para a linha paterna, 50% para a linha materna. Mas, havendo apenas pai, ele herda 100%. Havendo apenas mãe, ela herda 100%, porque grau mais próximo exclui mais remoto. Esta regra do artigo 2º, do parágrafo 2º, melhor dizendo, do artigo 1836, fará diferença no segundo grau ascendente. Porque metade da herança será distribuída entre os avós paternos e a outra metade entre os avós maternos. Sendo certo que, se tiver apenas um avô, ele herda 100%. Se tiver um avô paterno, um avô materno, 50% cada um. Se tiver apenas avós paternos, os dois, 50-50 também. Apenas os avós maternos, da mesma forma, 50-50. Os 4 avós estão vivos, 25, 25, 25, 25. Agora, se 3 avós estiverem vivos, aí vejam, eles vão partilhar por linhas. 50% vai para a linha paterna, 50% para a linha materna. Se 3 avós estiverem vivos, um receberá mais do que os demais, do que os outros. Aquele que estiver sozinho na sua linha. Vamos ver isso aqui em alguns exemplos que eu separei para a nossa rápida reflexão, né? Observem ali primeiro, o indivíduo falece, deixa pai e mãe. Metade da herança para cada um, 50% para cada um. O indivíduo falece, deixa pai vivo e a avó materna viva. Como não tem concorrência de grau mais próximo com mais distante, a avó nada receberá. 100% para o pai, único ascendente de primeiro grau. O indivíduo falece, não deixa primeiro grau ascendente.
não deixa pais, portanto, mas os 4 avós estão vivos, 25% para cada um. No mesmo caso, o indivíduo falece, sem deixar ascendentes de primeiro grau, mas deixa 3 avós vivos. Pois bem, aqui fará a diferença o parágrafo 2º, porque um dos avós receberá mais do que os outros. No nosso caso, o avô paterno receberá 50% e os avós maternos 25% cada um, porque entre os ascendentes a partilha é feita por linhas. Ah, professor, mas aqui, nestes exemplos, o autor da herança não era casado e nem vivia em união estável. Como ficará se, além de deixar os ascendentes, seja primeiro, segundo grau, o de cujos também deixar cônjuge, o companheiro sobrevivo? Pois bem, neste caso, analisaremos o conteúdo do artigo 1837, que diz o seguinte: concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente de primeiro grau, ou se maior for aquele grau, ou se estiver concorrendo com ascendentes de segundo, de terceiro grau. Notem, esse artigo nos revela a seguinte regra. Primeiro, o cônjuge ou companheiro sobrevivente sempre concorrerá com ascendentes na herança, porque aqui o regime de bens não faz diferença para efeitos sucessórios. Quando este cônjuge ou companheiro concorrer com ascendente de primeiro grau, ele concorrerá em igualdade de condições. Portanto, se o indivíduo deixar viúva, pai e mãe, cada um receberá 33,3% da herança. Se deixar apenas viúva e mãe, 50% para cada uma. Porque concorrendo com ascendente de primeiro grau, ao cônjuge ou companheiro tocará o mesmo direito que os ascendentes de primeiro grau têm por força de lei. Portanto, receberá o mesmo quinhão que o ascendente de primeiro grau. Agora, se não houver ascendente de primeiro grau e o cônjuge ou companheiro concorrer com ascendentes de segundo grau ou mais, neste caso, o cônjuge, o companheiro sobrevivente, terá direito à metade da herança. Perfeito? Independente do que já receber a título de meia-ação. Importante observar. Eu vou levar em consideração o regime de bens para identificar o que é patrimônio comum. Neste patrimônio comum, o cônjuge, o companheiro sobrevivente, terá meia-ação. Ponto. Todo o resto será herança. E se ele estiver concorrendo com ascendente de segundo grau ou mais, na herança, o cônjuge, o companheiro sobrevivente, terá metade. E a outra metade será distribuída por linhas. Por linhas. Ok? 25% para a linha paterna, 25% para a linha materna. Vamos aplicar também em alguns exemplos para entender um pouco melhor as regras que o legislador pátrio nos trouxe. Primeiro exemplo, regime da comunhão universal de bens. Pedro era casado com Adriana, faleceu sem deixar descendentes, mas deixou pai e mãe, João e Maria. Se Adriana estivesse concorrendo com descendentes, ela teria direito à meia-ação e não herdaria, considerando o texto do primeiro inciso do artigo 1829. Mas eu disse para os senhores que, não havendo descendente, o cônjuge sempre herda, independente do regime. Portanto, neste caso, se o patrimônio comum do casal era R$1 milhão, primeiro precisamos extinguir a sociedade conjugal. E considerando que o patrimônio comum era de R$1 milhão, Adriana terá direito a 500 mil de meia-ação. E a meia-ação de Pedro
que é o 100% da herança, será distribuída igualmente entre Adriana, Maria e João. R$ 166.666 para cada um, a título de herança. Segundo exemplo, comunhão parcial de bens. Pedro e Adriana eram casados no regime da comunhão parcial de bens. Durante o casamento, adquiriram onerosamente um patrimônio avaliado em R$ 1 milhão. Pedro tinha ainda um patrimônio particular avaliado em R$ 700 mil. Bens adquiridos antes do casamento ou durante o casamento a título de doação, a título de sucessão ou subrogação. Patrimônio particular. Pedro falece sem deixar descendentes, mas deixa viúva, pai e mãe. Vamos mais uma vez extinguir primeira sociedade conjugal, em razão da morte de Pedro. Se o patrimônio comum do casal era R$ 1 milhão, Adriana tem, de pleno direito, R$ 500 mil a título de meação. A meação de Pedro, R$ 500 mil, será somada ao seu patrimônio particular, R$ 700 mil. Portanto, totalizará uma herança avaliada em R$ 1 milhão e 200 mil, que será distribuída igualmente entre viúva e ascendentes de primeiro grau. 1 milhão e 200 dividido por 3, 400 mil para cada um. João recebe 400 mil, Maria 400 mil, Adriana receberá 500 de meação e 400 de herança. E se o regime for da separação convencional? Se o regime for o da separação convencional, em regra não teremos patrimônio comum, e sem patrimônio comum não há que se falar em meação. Portanto, se Pedro falece deixando um patrimônio avaliado em 1 milhão e 200 mil, patrimônio particular, vou dividi-lo igualmente entre os ascendentes de primeiro grau e a viúva, 400 mil para cada um, tudo a título de herança. Se o regime for o da separação obrigatória, veja, o regime de bens, mais uma vez, só influencia no direito sucessório do cônjuge quando da concorrência com descendentes. Se não tem descendentes, mesmo na separação obrigatória, o cônjuge herda. Portanto, se Pedro faleceu deixando um patrimônio particular avaliado em 1 milhão e 200 mil, mesmo que casado na separação obrigatória, esta herança será dividida entre os ascendentes de primeiro grau e a viúva. Igualmente, R$ 400 mil para cada um. Professor, mas e se não houver ascendente de primeiro grau? Como fica? Veja aí o exemplo na sua tela. Pedro, casado com Adriana, no regime da comunhão universal de bens. Não deixou ascendentes de primeiro grau, mas deixou 3 avós. Um avô paterno, 2 avós maternos. Faleceu deixando um patrimônio comum avaliado em R$ 1 milhão. Primeiro, vamos extinguir a sociedade conjugal. Se o patrimônio comum é de 1 milhão, a Adriana terá direito à meação de 500 mil. E a meação de Pedro será a herança. Pois bem, como a Adriana está concorrendo com ascendentes de segundo grau, ela tem direito à metade da herança. Se a herança, que é a meação de Pedro, é avaliada em R$ 500 mil, a Adriana tem direito à metade, portanto tem direito a 250 mil. E os outros 250 mil serão distribuídos por linhas. Metade para a linha paterna, 125 mil, portanto, para o avô paterno, e a outra parte para os avós maternos, 125 dividido por 2, a avó materna receberá 62.500 e o avô paterno receberá 62.500. Fizemos, então, a partilha considerando concorrência do cônjuge com ascendentes de segundo grau. Professor, não tem cônjuge, ou melhor dizendo, não tem descendente, não tem ascendente.
apenas cônjuge ou companheiro. Se existe apenas cônjuge ou companheiro, à luz do artigo 1830, ele receberá tudo sozinho. Mas, mesmo nesse chamamento, é importante identificar o que é meação e o que é herança. Notem o conteúdo do artigo 1830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. O artigo 1830 aplica-se ao cônjuge em qualquer chamamento. Se a data do falecimento do autor da herança, o casal já estava separado judicialmente, o que é muito raro, desde 2010, por conta da emenda constitucional 66, que passou a possibilitar o divórcio direto, mas se a data do falecimento o casal já estava separado judicialmente ou extrajudicialmente, o cônjuge sobrevivente não é mais herdeiro. E se a data do falecimento o casal estava separado de fato há mais de 2 anos, o cônjuge não é herdeiro. Tá? Esta regra do 1830 se aplica para o cônjuge em qualquer chamamento. Agora, não havendo descendente nem ascendente, artigo 1838 diz o seguinte: em falta de descendente e ascendente, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Ok? Mas identifique, mesmo no terceiro chamamento, o que é meação e o que é sucessão, o que é herança. Porque nós sabemos que sobre meação não se recolhe imposto, afinal, já é do cônjuge sobrevivo. Agora, sobre herança, será recolhido o tributo, afinal está havendo transmissão causa mortes, ok? Caminhando para o final desse vídeo, se não houver descendente, nem ascendente, nem cônjuge ou companheiro, então nós chamaremos os colaterais, por ordem. Primeiro, segundo grau colateral, irmãos, não havendo irmãos, terceiro grau colateral, com preferência para os sobrinhos. Não havendo sobrinhos, tios. Não havendo terceiro grau, então chamaremos quarto grau colateral. Primo, tio-avô e sobrinho-neto em igualdade. Mas existem algumas regras aqui que precisamos ter o devido cuidado. Artigo 1839, diz ali, observem, se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais, até o quarto grau. 1840, na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos dos irmãos. Portanto, entre colaterais existe direito de representação para os sobrinhos. Sobrinhos podem suceder por direito próprio, se não houver segundo grau colateral, mas podem também suceder por representação. Ok? Artigo 1841 do Código Civil, regra muito importante, e essa aqui gera muita dúvida na hora de partilhar. O legislador diz o seguinte: concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes unilaterais herdará metade do que cada um daqueles herdar. Ok? Artigo 1841 gera muita confusão, porque, vejam bem, irmãos bilaterais são aqueles de mesmo pai e mesma mãe, também chamados de irmãos germanos. E os irmãos unilaterais são aqueles apenas de mesmo pai, ou apenas de mesma mãe, Irmãos unilaterais consanguíneos, no primeiro caso, unilaterais uterinos, no segundo caso. Esta classificação de irmãos faz diferença no direito sucessório, porque o legislador diz que irmãos bilaterais recebem o dobro da quota à parte dos irmãos unilaterais. Portanto, se o indivíduo falecer sem deixar descendentes, sem deixar ascendentes, nem cônjuge e nem companheiro,
deixar irmãos, os seus irmãos unilaterais receberão metade da quota parte dos seus irmãos bilaterais. Perfeito? Essa conta não é tão fácil de ser feita, né? Costumo ouvir ler algumas respostas como as seguintes: o indivíduo faleceu, não deixou descendente, ascendente, nem cônjuge, nem companheira, deixou um irmão bilateral e um unilateral. Aí faça a partilha. Alguns respondem: o bilateral receberá 75% e o unilateral receberá 25%. Em que matemática 25% é a metade de 75%? Não é essa a resposta, né? Alguns outros respondem assim, então: o bilateral recebe 50% e o unilateral recebe 25%. Beleza, 50 é o dobro de 25. Mas o que eu vou fazer com os outros 25? Vou declarar jacente para depois declarar vacante? Opa, essa também não é a resposta correta. A resposta correta seria o quê? O bilateral recebe 66,6% e o unilateral recebe 33,3%. Aí sim, 66 é o dobro de 33 e se somarmos, vai dar 100. 66,6, 33,3, vai dar 100. Como que faremos esta questão? Como que faremos esta conta? A recomendação é de que se faça esta conta colocando em fração. O bilateral recebe 2/3, o unilateral recebe 1/3. Mas, geralmente, a turma do direito não é tão boa assim em matemática, né? Com algumas exceções. Portanto, a forma que eu ensino para os meus alunos, e talvez seja útil para os demais que estão assistindo esse vídeo, visando um concurso público, visando um exame da OAB, é a seguinte: se o bilateral receberá o dobro, na sua mente, dobre a quantidade de bilaterais. Some aos unilaterais e assim divida, né, a herança entre eles. Você vai encontrar a cota do unilateral. O bilateral recebe o dobro. Professor, peraí, coloca isso aqui na prática, por gentileza, para conseguir entender, porque ficou um pouco confuso. Sem problema. Eu disse que o indivíduo morreu deixando um irmão bilateral e um unilateral. Dobre na sua mente a quantidade de bilaterais. Tenho um bilateral. Portanto, dobro 2. Mais o unilateral, 3. 100% dividido por 3 dá 33,3%. Esta é a cota do unilateral. O bilateral recebe o dobro, 66,6%. Imagina que o indivíduo tenha falecido deixando um bilateral e 2 unilaterais. Tranquilo. Dobre a quantidade dos bilaterais. 1, 2. Mais os 2 unilaterais, 4. 100 dividido por 4, 25%. Esta é a cota dos unilaterais. Um recebe 25, o outro recebe 25. O unilateral recebe o dobro, 50%. Imagina o contrário. São 2 bilaterais e 1 unilateral. Poxa, dobre a quantidade dos bilaterais. 2. Então, 4. Mais o unilateral, 5. 100% dividido por 5, 20. Esta é a cota do unilateral. O unilateral recebe 20%. E os bilaterais receberão o dobro. 40% para um, 40% para o outro. Esta conta você pode fazer com qualquer número. Vai dar certo. Dobre a quantidade dos bilaterais, soma com os unilaterais. Divide 100% entre eles. Você vai encontrar a cota do unilateral. Do unilateral. E aí, o bilateral recebe o dobro. Separei aqui algumas continhas para realizarmos em conjunto. Observem. O indivíduo faleceu, né? O Pedro faleceu sem deixar descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem companheira.
deixou uma herança avaliada em R$ 1.200.000. Como ele só deixou irmãos bilaterais, então vai dividir igualmente. 600 mil para um, 600 mil para o outro. Ok? O mesmo Pedro faleceu sem deixar descendente, ascendente, cônjuge, companheira. Deixou um irmão bilateral, um irmão unilateral. Dobre a quantidade dos bilaterais, 2. Mais unilateral, 3. 1.200.000 dividido por 3, 400 mil. Esta é a cota do unilateral. O bilateral recebe o dobro, 800 mil. 800 mil para o bilateral, 400 mil para o unilateral. Pedro faleceu deixando uma herança avaliada em 1.200.000 e deixou 3 irmãos, 2 bilaterais, 1 unilateral. Ok? Dobra a quantidade de bilaterais, 2, 4, portanto. Mais o unilateral, 5. 1.200.000 dividido por 5, dá quanto? 240 mil. É a cota do unilateral. E cada um dos bilaterais receberá o dobro. 480 mil para um, 480 mil para o outro. O unilateral recebe 240. O bilateral, 480. O outro bilateral, 480. Se você somar, 1.200.000, que é o valor da herança. Ok? Esta mesma regra também será aplicada aos sobrinhos quando estiverem por direito próprio. Tá? Artigo 1843, observem ali o conteúdo do texto legal. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, portanto, os sobrinhos, e não os havendo, os tios. Né? Parágrafo 1º. Se concorrerem à herança somente os filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Entretanto, se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes, unilaterais, herdará a metade do que herdar cada um daqueles bilaterais. Ok? Então, dessa forma, nós concluímos a sucessão legítima. Tá? Lembre-se, irmãos bilaterais recebem o dobro dos irmãos unilaterais. Esta mesma regra se aplica aos sobrinhos quando herdarem por direito próprio. Sobrinhos bilaterais recebem o dobro dos sobrinhos unilaterais. Mas atenção, porque os sobrinhos podem suceder por representação. Se eu faleço, deixo 3 irmãos, né? Tinha 3 irmãos e um desses irmãos já era falecido, a cota dele vai para os meus sobrinhos por representação. Ok? Não havendo sobrinhos, chama tios. Não havendo tios, 4º grau colateral. Primo, tio, avô, sobrinho, neto. Ficamos por aqui com mais uma aula de Direito Civil, encerrando o estudo da sucessão legítima. Se você gostou dos nossos vídeos, não deixe de curtir, inscrever-se no nosso canal e compartilhar com os seus amigos, compartilhar com os seus colegas de direito, ok? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos de Direito Civil. Tchau, tchau.